Salve Maria a todos, meu nome é Caio Batista e este é o canal Continuismo de Sempre. Estamos aqui mais uma vez agora com um novo quadro, né? Vocês podem perceber que é um pouco diferente, estou filmando agora do notebook. Esse quadro eu estou fazendo só para React, tá, gente? A imagem não é mil maravilhas, porém é uma forma mais fácil de eu trazer para vocês aqui respostas em formato de React, que eu posso gravar e publicar imediatamente, tá bom? Hoje nós traremos um tema muito interessante que não tem a ver com o tradicionalismo, que é o foco aqui do nosso canal, mas é uma resposta ao pastor Iago Martins. Ele publicou um vídeo nas suas redes sociais, há uns dias atrás, que viralizou, onde ele refutou um argumento católico sobre interpretação da Bíblia. Nós vamos ver o vídeo aqui com vocês, nós vamos responder a esse vídeo. Não muito uma resposta ao pastor Iago Martins, porque eu não acredito que ele tenha um mínimo de interesse na verdade, mas uma resposta aos seguidores que muito provavelmente viram esse vídeo e alguns não souberam responder. Recebi algumas mensagens também e aqui estamos para a gente fazer mais essa resposta, tá? Os argumentos, a princípio, parecem muito bons, porém vocês vão ver que não passa de falácia. Vamos lá? Vou adicionar aqui. Você acha que tem poder, autoridade e capacidade? Vou voltar aqui. Já tentou discutir com um católico romano devoto sobre a interpretação da Escritura? Ele vai dizer, você é muito orgulhoso. Você acha que tem poder, autoridade e capacidade de ler a Bíblia e entender? Há 2000 anos de tradição católica. Você sabe mais do que Aquino? Você sabe mais que Agostinho? Como é que você se defende disso? Quando a sua interpretação teológica vai contra os 2000 anos de interpretação católico-romana? Bom, gente, o primeiro erro aqui que ele comete, a primeira falácia, é supor que a Igreja Católica não acredita na capacidade dos seus fiéis de interpretarem os textos sagrados. Isso é falso. A Igreja não é contra a inteligência humana. Pelo contrário, o próprio Iago Martins citou no vídeo Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que são modelos de inteligência, né? E foram homens fiéis católicos que interpretaram as Sagradas Escrituras e nos deram uma riqueza teológica imensa que a igreja tomou para o seu depósito, né? Então, os próprios personagens citados pelo pastor Iago Martins desmente a sua fábula de que a igreja não permite que os fiéis interpretem a Bíblia. A questão não é se a igreja permite ou não que os fiéis interpretem a Bíblia. É só você ler a Dei Verbum do Concílio Vaticano II. Verá que a igreja não só a permite, como incentiva a leitura e interpretação das Escrituras. A questão é como se faz isso. Quais são os instrumentos e os meios pelos quais você interpreta as Sagradas Escrituras. Porque existe um modo, um jeito correto e um jeito incorreto. Se você interpreta as escrituras de um jeito incorreto, é óbvio que vai dar problema. Faz apenas um teste, né? A resposta que eu vou dar aqui ao pastor Iago Martins não precisa nem de versículo bíblico. É apenas uma questão de lógica, raciocínio lógico e realidade. É senso de realidade. Você pega 10 pastores protestantes, coloca uma Bíblia na mão de cada um e manda eles interpretarem, vai sair 10 interpretações diferentes. Você pode pegar 10 pastores protestantes da mesma denominação que vai sair alguma interpretação diferente. Então, assim, a questão não é interpretar a Bíblia. Porque se for por isso, o pastor Iago Martins, que é pastor da Igreja Batista, ele discorda em vários pontos da interpretação bíblica dos seus colegas protestantes e pastores, que sabem tanto mais teologia quanto ele. Cito um exemplo aqui de Augusto Nicodemos, que é presbiteriano, em diversos pontos eles divergem teologicamente. Agora, qual vai ser a interpretação correta? É óbvio que vai ser a interpretação do Iago Martins, porque para ele é o único o único intérprete autêntico que não erra ao interpretar a Bíblia, né? Ou pelo menos que erra pouco, né? Porque para ele dizer que ele tem a capacidade de interpretar a Bíblia sem a ajuda do magistério,
é porque ele confia muito no potencial dele, né? Mas aí que tá. Todo pastor protestante confia no próprio potencial, né? Se for por isso, todos têm o mesmo direito de reivindicar para si a interpretação verdadeira. Vamos continuar. Sabe mais que Tomás de Aquino? Vou dizer o quê? Sei? Pelo amor de Deus, não sei. Eu quero escrever a Suma Teológica. Como é que eu posso defender uma interpretação bíblica que vai contra um teólogo mais inteligente do que eu? Uma tradição mais antiga do que eu? É uma humildade muito pungente. Eu não posso pensar muito, porque houve uma religião que pensou por mim. Eu não preciso saber interpretar o texto bíblico a quem saiba por mim, porque eu não sou tão inteligente, eu não sou tão esperto, eu não sou tão capaz, o magistério faz isso por mim. A humildade da postura católico-romana, de evitar o próprio raciocínio sobre o texto, é uma humildade que provém do diabo, onde você... Bom, aqui ele fala que a humildade católica provém do diabo. E mais uma vez ele comete um grande erro, uma grande contradição. Ele supõe que o fato de você se basear numa interpretação mais antiga, que veio de pessoas mais inteligentes que você não está raciocinando sobre o texto. Ou seja, nessa fala do Iago Martins, o que dá a entender é o seguinte: a interpretação autêntica da Bíblia ela deve ser autônoma. Eu não posso pesquisar e me basear em teólogos renomados. Eu tenho que ler o texto com a minha capacidade de raciocinar e ver o que vai sair. Mas é exatamente isso que gerou as trocentas e milhares de denominações e seitas protestantes. É exatamente esse pensamento que gerou as discordâncias teológicas infindáveis no meio protestante. Só que esse pensamento de Iago Martins, ele é hipócrita. E eu vou dizer por que é hipócrita. Porque Iago Martins fala tanto sobre raciocinar em cima do texto, de não se basear numa tradição antiga, de não depender de teólogos renomados, mas se você perguntar para ele sobre a Trindade, ele vai professar a mesma fé que o credo niceno-constantinopolitano, que foi feito no concílio ecumênico pelos santos padres, que eram doutores da igreja. Iago Martins se baseia na teologia patrística de pessoas superiores intelectualmente a ele para crer na Trindade. Assim ele também faz para crer na dupla natureza de Cristo, a divina e a humana, que foi decidida como dogma no Concílio de Constantinopla. Então ele se baseia na doutrina dos santos padres e dos teólogos antigos, ou seja, na tradição, quando convém a sua interpretação. Então esse argumento de que você tem que raciocinar sobre o texto e não deixar alguém interpretar por você, cai quando ele professa uma doutrina que a igreja professou no passado. E se a gente for levar isso às últimas consequências, o que me garante que eu, hoje, tenho que levar a interpretação do Iago Martins a sério? O que me garante que eu, como cristão, tenho, por exemplo, que acreditar na Trindade? Se eu posso pegar o texto bíblico, como muitos fazem, muitos protestantes pegam o texto bíblico e olham, leem, se debruçam, raciocinam e dizem: a Trindade não existe. Muitos protestantes, não estou falando testemunho de Jeová, protestante, pode procurar na internet que você vai achar alguns. Pegam a Bíblia, olham, leem, raciocinam e vão dizer: Jesus não é Deus. Ou seja, pelo raciocínio independente, autônomo das Sagradas Escrituras, eu posso rejeitar qualquer interpretação bíblica, inclusive a do Iago Martins. Mas, se alguém falar que Jesus não é Deus ou que a Trindade não existe para ele, ele vai chamar de herege. Mas olha, você vai chamar de herege alguém que está fazendo exatamente o que você indica fazer, que é raciocinar de forma independente sobre o texto, sem levar em consideração os teólogos antigos e a tradição da igreja? Está vendo como é hipócrita essa comparação? Porque em determinados momentos ele vai levar em consideração os teólogos e a tradição da igreja. São Tomás de Aquino e Agostinho, inclusive. Porém, em outros momentos, quando a opinião da igreja e da santa tradição contradiz a sua opinião particular,
É óbvio que ele vai preferir a opinião dele e vai dizer que a tradição está equivocada. Está vendo como é um raciocínio falho e falacioso? Vamos continuar. A sua capacidade de interpretação bíblica e entrega a sua leitura bíblica na mão de outras pessoas para que pensem por você. É o que Bildade quer que Jó faça. Jó, há homens mais velhos, há uma tradição mais antiga que lhe julga. Você está errado porque os mais velhos sabem mais. Você está errado porque os pais sabem mais. E a verdade é que a tradição pode estar errada. É possível que... Veja, essa argumentação do Iago Martins, você consegue colocar ela na boca de um progressista, de um comunista. Porque o que ele está falando em referente à tradição da igreja, os liberais falam em referência à moral. Não, os meus pais são conservadores, mas eu sou liberal, porque os meus pais estão equivocados, eles são retrógrados. A tradição que os meus avós, bisavós passaram para os meus avós passaram para os meus pais, do que é certo e errado, é retrógrado, é passado. Agora tem uma nova moral. É uma nova família. É um novo conceito de casamento. É um novo conceito de vida. É um novo conceito de liberdade. Ora, é exatamente essa argumentação fajuta que Iago Martins está usando que os liberais usam para a política. E não ache que é coincidência, não, porque o protestantismo e o liberalismo andam lado a lado, na mesma vertente ideológica. O protestantismo é o liberalismo na teologia, enquanto o comunismo, o marxismo, o cultural é o liberalismo na política. Então, o que dá a capacidade de uma mulher falar que eu posso cometer porque o meu corpo, minhas regras? Exatamente porque ela não se pauta numa moral que vem de geração em geração, que sempre considerou isso errado, mas porque ela acha que agora uma nova percepção de mundo é melhor do que a antiga. É isso que Iago Martins faz com a teologia. Todos os séculos da igreja foi ensinado isso pelos santos padres, pelos doutores, pelos santos e tal, pelos mártires. Mas, agora, eu descobri que todos eles estavam errados e eu estou certo. Ou seja, veja, a tradição, uma tradição só porque é antiga ela é certa? Não necessariamente. Mas nós vamos ver aqui, depois de continuar esse vídeo, o porquê não é inteligente duvidar da tradição apostólica, da tradição da patrística, dos santos padres, dos doutores, dos santos. Por que não é inteligente duvidar do magistério? Exatamente porque você tem que arrumar um outro magistério para colocar no lugar. E muitas das vezes esse magistério acaba sendo a própria opinião pessoal. De 2000 anos de uma mentira. É possível que todo um magistério te leve para o caminho do erro. Jó estava certo contra uma tradição maior do que ele. Jó estava certo contra todo um peso de autoridade que se levantava contra ele. Porque um homem sozinho com a Bíblia na mão, se ele tem o texto do seu lado, ele é maior que qualquer grande erudito da história do cristianismo, que tenha ido contra os princípios que estão na Escritura. Você pode destronar homens mais inteligentes do que você. Você pode discordar de eruditos muito mais espertos, com todo o peso de uma tradição religiosa posta sobre eles. Porque, no fim das contas, a nossa fé não está de pé ou cai baseado na erudição de Tomás de Aquino, no poder da grandeza da patrística, ou no peso de um magistério que se acumula sobre gerações. A nossa fé está de pé ou cai na revelação da palavra da verdade. Porque a nossa fé não é patrística, a nossa fé não é monástica, a nossa fé não é magisterial, a nossa fé é apostólica. Já tentou discutir? Bom, esse é o vídeo e nós vamos comentar agora esse finalzinho. Veja, ele simplesmente contrapõe, coloca em lados opostos a Bíblia e a revelação das Sagradas Escrituras com os padres da igreja. E olha, ele ainda diz,
uma revelação, uma tradição de 2000 anos pode estar errada. Então, Iago Martins supõe que Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, que foram discípulos diretos dos apóstolos, que aquilo que eles ensinam está errado, mesmo que seja dentro da era apostólica. E o que na verdade está certo é o que está na Bíblia. Ou seja, o que Inácio falou, o que Irineu falou, o que os santos padres falaram, está contrário ao que está na Bíblia. Agora eu pergunto para você, vê se isso faz sentido. Vê se isso faz sentido. Você tem os apóstolos que receberam do Espírito Santo, de nosso Jesus Cristo, o dom da infalibilidade. Se a Bíblia é infalível, ela foi escrita por homens, ou seja, pelos apóstolos e profetas. E, portanto, esses homens precisavam ser infalíveis nos seus ensinamentos, caso contrário, a Bíblia não seria infalível. E, portanto, esses ensinamentos dos apóstolos eram infalíveis. E esses ensinamentos foram passados adiante. Como a própria Bíblia diz, São Paulo vai dizer, se eu não me engano, em 1 Tessalonicenses, guardai as tradições que recebestes de nossa parte, seja por epístola, seja oralmente. É inegável que a tradição oral existiu. Ou seja, os primeiros padres da igreja, que foram discípulos dos apóstolos, que ouviram a voz dos apóstolos no pé do ouvido aqui, ó, os seus ensinamentos apostólicos, e transmitiram isso à frente. Iago Martins está colocando em xeque a veracidade da doutrina desses santos padres. Em contraposição, está colocando a sua interpretação, que nasceu 1.500 anos depois, como a interpretação verdadeira. Agora, eu te faço uma pergunta. Imagine você num dilema. Você tem um homem que foi discípulo dos apóstolos, que foi um homem santo, que deu a vida pela causa do evangelho, morreu mártir, e que transmitiu fidedignamente aquilo que ouviu dos apóstolos. E você tem o Iago Martins, 2000 anos depois, interpretando a Bíblia pelo seu próprio raciocínio, pela sua própria inteligência, que a gente vê que não é tão grande assim, né? E chegando a uma conclusão diferente desses padres apostólicos. Logicamente, pense racionalmente em quem você colocaria credibilidade. Se tivesse que escolher as cegas, você tem que escolher as cegas, ou um ou outro, podendo errar. Qual é a proporcionalidade, ou seja, qual é a chance, a possibilidade de você errar escolhendo os santos padres e de você errar escolhendo Iago Martins? É muito mais razoável que você erre menos ao escolher a interpretação dos santos padres. Porque eles foram homens santos, que deram a sua vida pelo evangelho, que não pregaram uma mentira e que ouviram essa verdade da boca dos próprios apóstolos que escreveu a Bíblia que você lê. Quem melhor para interpretar a Bíblia senão aqueles homens que ouviram a sua interpretação da boca daqueles que escreveram a própria Bíblia? E aí você tem Iago Martins 2000 anos depois falando, não, tudo isso daí joga no lixo. O que vale, na verdade, é, que eu estou dizendo aqui. Interprete a Bíblia com o teu raciocínio, com a tua inteligência, que vai dar certo. Vai lá. É aquilo que eu falei no início. Coloca 10 pastores protestantes, dá a Bíblia na mão deles e vê o que acontece. Então, o argumento de Iago Martins parece muito bonito, fantasioso, heróico, né? Um amor às escrituras, mas no final das contas é só um argumento burro, falacioso, mentiroso, maligno. E aquilo que ele acusa a Igreja Católica de uma humildade do diabo, na verdade é o contrário. Essa humildade que eles apresentam a prezar tanto pela Bíblia, essa sim é a verdadeira diabólica. Porque coloca o teu ego, a tua opinião acima de tudo o que os santos, os mártires, os discípulos dos apóstolos ouviram e transmitiram.
Então aqui a escolha não é tão difícil. Veja que Iago Martins começa mentindo, supondo que a Igreja Católica anula a inteligência humana, o raciocínio humano na interpretação das Escrituras. Pelo contrário, a diferença entre a interpretação católica da Bíblia e a interpretação protestante é uma só. Os católicos raciocinam em cima da Bíblia, em cima do texto sagrado, olhando sempre para a doutrina que foi ensinada por todos os séculos, pelos santos, pelos mártires, pelos doutores, pelos homens provados na fé, que são as nossas referências, e que chegaram no céu. Se você perguntar para Iago Martins onde está Santo Agostinho, ele vai falar que está no céu. Se você perguntar a Iago Martins aonde está Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, ele vai falar que está no céu. Mas se eles ensinaram tantos erros assim, como que eles estão no céu? E se eles estão no céu ensinando esses erros, por que eu não posso ir para lá se seguir a doutrina que eles ensinaram? Porque é muito engraçado eles aceitarem que os santos padres da igreja eram homens cristãos fiéis, santos, que estão no céu, mas se eu hoje, católico, seguir a sua doutrina, eu sou herege e vou para o inferno. Veja a lógica. Que lógica mais maligna é essa? Então, é muito melhor eu seguir esses santos homens. Isso é uma questão de raciocínio. Você não precisa nem ter fé na igreja. Você não precisa nem acreditar no magistério infalível da Santa Igreja Católica. Qualquer pessoa com 12 neurônios, com 2 tic-tecos na cabeça, consegue chegar à conclusão de que é razoavelmente muito mais preferível ficar com aquilo que veio antes, que foi provado pelo tempo, pelas adversidades, pelas dificuldades, pelo martírio, pela fé dos cristãos, que foram santos homens de Deus, do que ficar com as novidades interpretativas da modernidade protestante. É meio óbvio isso. É uma questão de raciocínio lógico. Agora, a partir daí, nós vamos fazer uma análise simples. Qual igreja segue mais o que foi ensinado pelos santos padres? A Igreja Católica ou a Igreja Protestante? É simples, a conclusão o próprio Iago Martins falou. A Igreja Católica segue Agostinho, segue Tomás de Aquino, segue os santos padres, segue a patrística, segue todos eles. Só que nós não, nós seguimos só a Bíblia, a nossa interpretação. Então, a decisão é sua. Agora você tem a decisão nas suas mãos. Ou você segue Iago Martins e a sua novidade interpretativa, que ninguém descobriu essa verdade que ele descobriu em 2000 anos de igreja, porque estava todo mundo errado, ou você segue os santos padres que foram homens de fé, que padeceram por Cristo, que viveram a sua fé heroicamente, que morreram por Cristo e que viveram e foram provados pelo Evangelho de Cristo, na prática. Aí você escolhe. A escolha é tua. E essa é a resposta que a gente tem que dar. Não preciso pegar aqui versículo bíblico e ficar atacando o versículo bíblico pelas paredes, como os protestantes fazem. Eu só simplesmente faço um raciocínio lógico com vocês. Esse argumento dele é falso, falacioso e hipócrita. E agora vocês escolhem quem acreditar.